Bom dia, como vocês estão nesta segunda-feira? Espero que tudo esteja bem com vocês. Ontem foi maravilhoso, celebrando todas as mães e mais uma vez parabéns mães. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu queria começar esta segunda-feira fazendo uma pergunta sobre as perguntas. Sabe por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai responder, vai fazer bastante perguntas e nós vamos receber muitas perguntas sobre nós, né? Também. Por exemplo, você pode fazer pesquisa, notando perguntas sobre casamento, sobre trabalho, sobre as famílias, sobre o mundo em geral, né? E hoje em dia é tão mais fácil hoje para fazer as perguntas. Lógico, todo mundo vai usar o Google, né? É nosso telefone aqui, nós sempre estamos fazendo perguntas. Mas você tem uma ideia? Eu fiz uma pergunta hoje sobre as perguntas no Google. E no Google eu estava perguntando qual é a pergunta mais popular. Qual é a pergunta que as pessoas estão fazendo nessa pesquisa? Você pode adivinhar qual é a pergunta? A pergunta é: o que você vai assistir? O que nós vamos assistir? Qual é a sugestão de Google para fazer a sugestão, né? Assistindo qual programa, o que nós vamos assistir? É a pergunta mais popular, né? A gente pode fazer no Google, no YouTube, muitos outros que até eu não conheço, né? Mas a gente vai perguntar o que podemos fazer, como, aonde, eu coloquei qual é, ou a gente fazer por quê, tem que fazer sim. Muitas perguntas e nós vamos ter bastante respostas. Hoje em dia é muito comum para perguntar sobre esses relacionamentos, sobre casamento, sobre nosso trabalho. Hoje em dia, depois mais que 3 anos da pandemia, né? Muitas pessoas estavam tentando achar como eu posso dizer, uma resposta sobre a vida. O que eu vou fazer no trabalho? O que eu vou fazer no relacionamento? O que eu vou fazer? Porque depois praticamente 3 anos fechado dentro da casas e não podia fazer muito movimento. Muitos têm essas perguntas, mas a pergunta hoje que eu quero vocês notem, nossa Bíblia está cheia das perguntas. Gênesis até Apocalipse, né? Cheio das perguntas. Muitas pessoas estavam perguntando, muitas pessoas estavam respondendo. Deus está respondendo com várias perguntas. Quando alguém estava perguntando a Deus, e uma pessoa uma vez me perguntou: mas você acha que é errado para perguntar a Deus tal coisa por causa disso? Por que isso aconteceu? Eu não vejo nenhuma coisa errada para perguntar a Deus. Talvez ele não vá responder agora. Como a gente fala às vezes sim, não, ou espera, né? Mas uma pergunta em Marcos capítulo 8 que eu já ensinei, já preguei, bem provavelmente os últimos 3, 4 anos que estou fazendo as meditações, já fiz essa pergunta para você também. Mas hoje Deus tocou meu coração para fazer essa pergunta de novo. Porque eu preciso perguntar isso, eu preciso fazer essa pergunta cada dia para mim. E eu acredito você também. Em Marcos capítulo 8 é um capítulo que nos mostra alguns milagres. Vocês que me conhecem, né, bem sobre isso, eu sempre falo com vocês, quando vocês estão pensando nos evangelhos, o que nós sempre dizemos, se você quer ouvir muitas palavras de Jesus, notem Mateus. Mateus nos mostra muitas palavras, muitas palestras, vamos dizer, muitas pregações de Jesus. Muitas coisas que ele estava falando, né? E Marcos é o evangelho que nos mostra muitas ações, muitas maneiras que Jesus fez, muitas coisas que Jesus fez
tantos milagres que está cheio, Marcos está cheio dos milagres. Porque nós estamos nos mostrando o que Jesus fez no mundo. E capítulo 8 é a mesma coisa. Aconteceu um milagre, mas quando a gente chega até versículo 27, está dizendo, depois desse milagre, está dizendo que saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E a gente pode fazer a mesma pergunta. Se Jesus estava perguntando, mas quem dizem os homens? Quem diz o mundo que eu sou? Jesus estava perguntando. Em versículo 28, eles responderam: João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Então muitas pessoas, ou esses discípulos, estavam respondendo com várias respostas. Alguns estão dizendo ao Senhor Jesus: você é João Batista, o outro é Elias, o outro está dizendo um dos profetas. Mas o versículo 28 é um versículo que é muito importante para nós. E ele lhe disse: mas vós, quem dizem que eu sou? Aquele discípulo Pedro foi a primeira pessoa que respondeu. Respondendo Pedro, ele disse: tu és o Cristo. E eu estava pensando sobre essa pergunta hoje de manhã. Se Jesus chega hoje de manhã para você ou para mim e está dizendo: tudo bem, o mundo está dizendo assim, assim, assim. Como os discípulos responderam. Alguns no mundo estão dizendo que Jesus, você é tal igreja lá, no outro está dizendo assim. Minha família está dizendo assim. Está chamando o Senhor assim. Mas quando a gente coloca pessoalmente, como Jesus estava respondendo com os discípulos, mas quem dizem que eu sou? Minha pergunta é para você hoje, começando segunda-feira, mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele é meu Salvador. Ele é a pessoa que está me guiando. Ele é a pessoa que eu preciso orar e conversar com Ele. Mas quem é Jesus para você? Você pode dizer: Ele é meu Salvador. Ele é a pessoa que morreu para mim. Ele é a pessoa que está ao lado de Deus, está me ajudando todos os dias da minha vida. Mas quem é Jesus para você? Se Jesus chegasse hoje para você e te pergunta: eu sei o mundo está dizendo, mas quem é Jesus para você? Jesus está perguntando: quem é Jesus? Quem sou eu para você? E você, como você vai responder? Como você está respondendo hoje? Vamos começando nessa segunda-feira pensando: quem é Jesus para mim? E quem é Jesus para você, tá bom? Que Deus abençoe você até amanhã para mais uma meditação na Palavra de Deus. Tchau, tchau.